Sem Vitão, mas com o Ener Valencia. O Internacional viaja a Cuiabá para enfrentar o Cuiabá e encerrar de vez qualquer possibilidade de flerte com o Z4. A vitória do Corinthians ontem diante do Vasco ajudou bastante o Colorado na questão de tabela e a gente tem alguns prognósticos. Enquanto isso, um atacante do Cruzeiro que está também na mira do Grêmio pode ser um reforço do Internacional em 2024. E mais, D'Alessandro entra forte na campanha de Roberto Melo. E, do lado de Alessandro Barcelos, o Dalton Smith Jr. fala sobre o fundo de investidores e mais de 150 milhões que podem ser investidos no Inter a partir do ano que vem. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Hoje é dia de Inter, hoje é dia de Colorado em campo e bora, né? Tem muita coisa pra gente falar, vamos falar sobre o Inter aqui nesse conteúdo, já deixa teu like, te inscreve no canal aí, estamos chegando naqueles 34 mil inscritos e buscando os 35, a meta deste ano. 35 mil inscritos, beleza? Ali no dia 31 de dezembro. Vem junto. Porque olha só, tem muita coisa pra gente falar. Campeonato Brasileiro bombando hoje e tu pode botar uns pila no bolso e te divertir com a KTO. Entra lá em kto.com, usa o cupom ERNEST e garante 20% de free bet no teu primeiro depósito. É um bônus que o sueco te dá pra tu aprender como é que funciona a brincadeira lá e te divertir, né? Porque KTO é onde a diversão acontece. Vamos lá, vamos botar aqui ó, rapidinho a tabela, como ficou. O Inter ainda, claro, com um jogo a menos. O Corinthians passou o Internacional, mas dependendo dos resultados de hoje lá na Arena Pantanal já pode recuperar a 11ª colocação e até de repente subir um pouquinho mais, né? Porque ainda tem os outros adversários que atuam, que jogam nessa mesma quarta-feira. O Vasco acabou com 42, né? Vocês estão vendo aí na tabela, e o Corinthians foi a 47, basicamente encerrou sua possibilidade de flerte aí com o Z4. O Santos joga hoje, o Santos tem 43, joga contra o Fluminense. E aí depois o Bahia joga contra o São Paulo. O Bahia que tem a situação pior, né? Tem 41 pontos e precisa vencer para sair lá da 17ª colocação. Bahia é o ponto de corte. Inclusive, se o Inter vence um dos jogos, ou o Cuiabá ou o Corinthians, acaba com qualquer possibilidade, né? Acaba matematicamente com a possibilidade de Série B, de Z4, de flerte e tudo mais. Aí não tem mais essa pauta. O Inter que tinha 0,2% de chance de rebaixamento, né? Praticamente improvável, mesmo com a vitória do Corinthians, mesmo passando o Corinthians na tabela, caiu essa porcentagem de 0,2 para 0,1, de acordo com a matemática o Departamento de Matemática, né, da Universidade Federal de Minas Gerais. E mais, tá? Tudo dando errado. Tudo dando errado. O Inter não vence o Cuiabá e não vence o Corinthians no sábado. No domingo, o Grêmio joga contra o Vasco. Se o Grêmio vencer o Vasco, tá resolvida a parada também. Então, assim, é muito improvável o Inter ter uma Série B lá em 2024. Eu quero falar com você sobre o Bruno Rodrigues, porque é um atacante do Cruzeiro, que tem tido destaque no ano passado, esse ano também, e que está na mira, tanto do Inter quanto do Grêmio. Eu estava trabalhando essa informação ao longo da tarde, porque como não tenho tantas fontes assim dentro do Grêmio, estava tentando conversar com alguns colegas e até buscando algumas questõezinhas envolvendo esse jogador. O Jairo Vinck acabou postando no canal dele também sobre o Bruno Rodrigues, e aí agora eu quero trabalhar também essa informação em cima até do que eu sei também a respeito desse jogador. A gestão gostaria de trabalhar, né? Isso no caso é o Alessandro Barcelos, que está indo em cima dele, né? Conversar para saber com o empresário, para saber qual a situação dele. Porque é o seguinte, ele está emprestado pela Tombense ao Cruzeiro, perdão. Tá? O Cruzeiro, inclusive, já pagou uma parte dos direitos econômicos, 33%. Só que houve uma proposta da Arábia Saudita pelo jogador no meio do ano. E pelo que me explicaram, a partir dessa proposta, mesmo com o Cruzeiro não botando mais dinheiro, não pegando mais direitos econômicos, ele acabou perdendo a prioridade da compra agora no final do ano. Esse é um dos pontos. Ou seja, aumenta o leque de possibilidades do Bruno Rodrigues. Outra, no final do ano, a intenção do Bruno Rodrigues não é ficar na Toca da Raposa.
não é ficar lá em Minas Gerais. E aí seria uma das possibilidades o Internacional. O Grêmio também já viu, tá? O Grêmio também já viu, e até o Diogo Rossi também, meu colega lá na Bandeirantes, está trabalhando mais informações a respeito disso, também vai estar no canal dele. Fica ligado, de repente, se tu quiser lá te informar um pouco melhor sobre isso. Mas o Bruno Rodrigues hoje, no Campeonato Brasileiro, é o primeiro em gols do Cruzeiro, 7. O primeiro em assistências, 3, ou seja, envolto em 10 jogos, 10 gols, melhor dizendo, né? Tem também o primeiro, é o primeiro quesito em dribles e chutes certos, e o segundo em duelos ganhos e passes decisivos. Esses dados estatísticos são todos ligados ao SofaScore. Ele já tinha feito também uma boa temporada em 2022, perdão. Estou mal de datas, né? Eu estou com a cabeça meio doida agora nessa manhã. Mas, na verdade, em 21 gols ele estava envolto, tanto assistências quanto na questão de gols feitos, tá? E agora, nessa temporada, no total, são 20. São 13 gols na temporada, mais 7 assistências, ou seja, metade do que ele fez agora no Campeonato Brasileiro. Bruno Rodrigues, né? Guardem esse nome, porque daqui a pouco pode rolar um grenalzinho pelo atacante. Eu quero falar com vocês agora sobre a eleição, tá? Vou começar falando com o Roberto Melo, ou sobre a eleição a partir do lado do Roberto Melo. Essa postagem aqui, ó, ontem, ela foi curtida pelo D'Alessandro. Essa postagem está no Instagram da campanha do Roberto Melo e falava, né, com o Sonda, falando do CT e tal, isso e aquilo, e o D'Alessandro foi lá e curtiu. Tu vai me dizer, pô, Ernest, aí não dá, né? Pô, curtida, vai virar matéria, vai virar notícia, informação. A questão está no bastidor a respeito disso, tá? O que se fala na campanha, ou pelo menos nos bastidores das pessoas que estão ligadas à campanha do Roberto Melo, é que o D'Alessandro ele vai entrar mais ativamente no pleito a partir agora da semana que vem. Principalmente porque o Campeonato Brasileiro encerra na quarta-feira e poderia o D'Alessandro, de repente, gravar algum vídeo ou estar aqui em Porto Alegre, inclusive, para a questão da eleição do dia 9, que é o próximo sábado, sem esse o outro, que ele estaria mais ativo também para mostrar que, com o Roberto Melo eleito, estaria dentro do departamento de futebol. Aliás, fazendo justiça também ao Roberto Melo, ontem haveria uma reunião, uma entrevista, primeiro de tudo, né, com o Roberto Melo no Vozes do Gigante. Ele cancelou essa entrevista por conta de uma viagem e uma reunião inadiável. Tá? Só que, ao mesmo tempo, houve uma entrevista para o Leonardo Meneghetti, às 8 da noite. Essa entrevista ela foi gravada, pelo que me passaram, junto da assessoria e do staff do Roberto Melo. E conversando com algumas pessoas que conhecem também o candidato e estão mais próximos do candidato, me disseram que ele foi até Curitiba para conversar com Alexandre Matos e finalizar algumas questões envolvendo a vinda do executivo para o Beira-Rio, caso seja eleito. E aí, a partir daí, teria então um anúncio, né, de que o Departamento de Futebol está montado com Alexandre Matos de executivo, o coordenador técnico sendo o Abel Braga e o D'Alessandro sendo o gerente esportivo. Enfim, próxima semana vai ser de muita correria por conta do pleito do dia 9, tá? Do lado do Alessandro Barcelos, ontem à noite conseguimos conversar com o Dalton Schmidt Jr., que é um candidato a vice-presidente eleito pela chapa do Alessandro Barcelos. E aí a gente explicou, conseguimos conversar, ou ele explicou, né, sobre o fundo de investidores que o Alessandro Barcelos pretende botar no clube a partir do ano que vem. Principalmente, e até mesmo, nessa viagem para Cuiabá, a ideia é conversar com o Elusmar Maggi, que é um dos apoiadores da gestão, da atual gestão, da situação, e que estará também presente dentro desse fundo. Então, a viagem para Cuiabá vai ter uma reunião com o Elusmar Maggi, um encontro, um jantar, alguma coisa do gênero. O Inter já está lá desde ontem à noite. 2, o fundo ele pretende arrecadar ou buscar, tá, valores na casa dos 150 a 200 milhões de reais. E a partir disso haveria redução de dívida, né? O Inter usaria esse dinheiro para CT, para redução de dívida, para a questão de pagamento de juros bancários e com
todo esse montante que reduziria dentro da questão de finanças, né, da questão de déficit e tudo mais, dos passivos, haveria dinheiro a mais para colocar no futebol. Até porque o próprio Dalton ele explica, e está aqui em cima, depois tu recupera, que o Inter, ou esta gestão, ela aposta no projeto de ser sempre superavitário. Ou seja, a partir do momento que tu é superavitário, tu não gasta mais do que tu pode. E ainda assim, tu consegue estancar em alguns momentos partes financeiras importantes do teu balanço. Eu recomendo bastante que vocês conversem, que vocês assistam, porque ele é muito didático no que ele explica essas questões de finanças e principalmente para questões de pessoas que não são tão ligadas ali aos modelos de governança, a questão do portal da transparência, do internacional e tudo mais. Mas esse fundo ele poderia já estar funcionando ou ativo no primeiro quadrimestre agora de 2024 e também com 50% do valor já arrecadado para o Internacional. Ou seja, teria o dinheiro da Liga Forte, teria o dinheiro também dos investidores, metade dele, seria 50% já nas palavras do Dalton. Então, se a gente pegar 150 como valor mínimo, são 75 milhões já nos cofres do clube. Outra, a folha do Internacional subiria para 13 milhões de reais, mesmo sem Libertadores, principalmente a partir dessa saúde financeira. Porque a partir do momento que tu não gasta com juros e tu tem uma estabilidade nas finanças, de acordo com o Dalton, tu consegue investir mais no futebol. Então, a ideia hoje, a folha está na casa dos 10 ou 11 milhões, teria, então, um acréscimo de mais 1,5 milhão no pagamento aí dos jogadores. Isso falando de CLT e imagem. Não está imbuído ou não está incluso a compra dos direitos federativos, que seria a questão das luvas dos jogadores. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que tem uma parceira minha que pode te ajudar na questão da tua marca ou da tua empresa, no direcionamento, principalmente na internet. A Pesto Comunicação. Fala com os caras, troca uma ideia com eles, tem desconto, inclusive, de R$100 do serviço que eles prestam. Eles vão olhar para ti e vão te dizer, isso aqui tu faz muito bem, mas aqui tu está falhando. Vamos pegar e vamos focar nisso aqui, vamos melhorar o teu engajamento e o teu direcionamento no público-alvo na internet, beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau!